Olá, seja bem-vindo a mais um Hazak On Air, aqui direto da Labace 2025, no Campo de Marte. E a gente hoje vai bater um papo com o André Kateb, da Aeromote e FBR, que representam a Diamond aqui no Brasil. Tudo bem, André? Tudo bom. Comigo também aqui o Luli Ferraz, nosso sócio-diretor de aeronaves da Hazak, e o professor João Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos começar nosso papo aqui. Acho que vamos começar pela história da Diamond, que está fazendo 30 anos, ou fez, né, recentemente. Isso. Só conta um pouquinho da história da Diamond pra gente, por favor. A Diamond está comemorando 30 anos esse ano, né, de fundação. É uma empresa austríaca, fundada pelo Dries há 30 anos atrás, na cidade de Wiener Neustadt, que fica mais ou menos 40 minutos de Viena. Ela é uma empresa que tem uma história curiosa, porque ela é a típica história de que para você ficar milionário na aviação, você tem que começar bilionário, né? Então, o Dries é um bilionário por nascimento, né? E ele voava na Lufthansa quando ele conheceu a Diamond, que chamava Daimona naquela época. Ela fabricava um motoplanador, o HK-36, e ele comprou a empresa, pediu as contas da Lufthansa, porque o saláriozinho de piloto não estava dando para bancar as contas da fábrica. Melhor ficar sem salário do que ter o salário de piloto. Pelo menos tem mais tempo, né? Exatamente. E começou a se dedicar à produção de aeronaves, né? Então, o motoplanador virou o DA-20, que foi a primeira aeronave certificada da empresa. Um avião de instrução usado globalmente, o próprio Aeroclube de São Paulo tem algumas. Do DA-20 nasceu o DA-40 como um avião de instrução e agora pela primeira vez na história, né, com um motor de ciclo diesel, ou seja, um motor que funciona por ignição a compressão. Na época, um motor da Tiller, que era uma empresa alemã que fabricava esse motor. Do DA-40 ele viu uma possibilidade, o DA-40 foi amplamente usado por escolas de aviação, tanto pela segurança como pela qualidade de voo da aeronave. Do DA-40 ele viu a oportunidade de desenvolver o 42 como uma forma de possibilitar uma aeronave de instrução multimotor, que foi certificado em 2005, 2006. Também amplamente utilizado por escolas de aviação, ambos com motor Tiller. Nesse inteirinho ele abre uma joint venture no Canadá, que é a Diamond do Canadá, para desenvolver o D-Jet, né, o Diamond Jet, em cooperação com o sócio canadense. E em 2008, na crise do subprime, começa vários programas de Very Light Jet são cancelados, inclusive do D-Jet, e ocorre um fato que é transformador na história da Diamond, né, que a Tiller vai à falência. Ela era uma pequena empresa alemã que foi à falência. A Diamond do dia para a noite ficou sem um fornecedor de motor. E o Dries fez o que qualquer bilionário faria numa situação dessa, né? Vou pôr mais dinheiro no negócio. Então ele aporta mais de 100 milhões de euros do dia para a noite e cria em menos de um ano uma empresa de motores, que é subsidiária da Diamond, que é a Austro Engine, que desenvolveu e certificou os motores Z4, né? Que são, o nome comercial deles é o AE300, que são motores de ciclo diesel de 168 HPs. E aplica esses motores no DA-40 e no 42, que viram o 40NG e o 42NG, de nova geração. E isso inicia uma nova fase na história da Diamond, né? Que agora eles dominam a tecnologia tanto de motor como a tecnologia de produção de avião, né? E o primeiro produto que nasce pós esse novo passo, né, na história da empresa é o DA-62, que já nasce desse casamento, né, impecável entre airframe e powertrain, né, porque agora a mesma empresa domina ambas as tecnologias e controla o design tanto do motor como do airframe, né. Então, se eu preciso mudar algum componente de lugar no meu sistema de powertrain, agora eu tenho essa capacidade de fazer isso dentro de casa para fazer esse casamento ser o mais perfeito possível, né. O DA-62 é certificado em 2015 e com dados de performance excepcionais, né? E é quando a Aeromote e a FBR vão buscar essa representação. Então eu estou desde o começo, né? Eu fui em 2015 na fábrica, conheci o Dries, conheci a fábrica, a gente foi
primariamente atraídos pelo DA62, né, e pela nossa análise de quão bem esse produto se encaixava no mercado brasileiro. E daí para frente, acho que aí a história é mais conhecida, né? Porque aí a Aeromote e a FBR fazem um grande trabalho de introdução da marca no Brasil, trazendo demonstrador, suporte técnico, desenvolvendo parcerias, oficinas. E em 2016 a gente traz o primeiro demonstrador, em 2017 a gente já traz as primeiras aeronaves com o usuário final, né? Nesse intermédio, o sócio canadense dele sai do negócio e a Diamond volta a ser uma empresa, digamos, única, né? Ou seja, a Diamond do Canadá e a Diamond da Áustria se unificam embaixo de um grupo só. De um grupo austríaco. De um grupo austríaco, mas o Dries passa o controle para um grupo chinês. Ah, tá bom. Então ele vende o controle e sai da empresa em 2022. Então, Luli, só encosta mais no microfone, que Tá, é boa, que eu beleza. estava mais longe. 2021 a 2022 ele sai do conselho da empresa. E a Diamond, né, a Diamond Canadá, a Diamond Áustria e a Austro Engine ficam embaixo de um grupo com sede na Áustria, em Wiener Neustadt, mas agora com capital chinês. E esse grupo chinês é um grupo extremamente que vem da indústria automotiva, digamos, com bolsos Recheados. Bolsos profundos. Bolsos profundos. É o maior fabricante de rodas da China, de rodas para uso automotivo da China inteira. Nossa, não deve ser pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Eles entram na aviação comprando a Diamond, né? Esse ano compraram a Volocopter também. Então a Volocopter foi integrada embaixo do grupo Diamond. E o último produto, né, o produto mais novo que foi lançado pela Diamond agora, é o DA50RG, que a gente trouxe aqui pela BASF, a segunda aeronave que foi vendida no Brasil já, né, então a segunda aeronave entregue para um cliente brasileiro. Ela foi certificada em 22 ou 23, ela foi certificada na ANAC no começo desse ano. Hoje você tem quais modelos voando no Brasil? Hoje tem a família inteira voando no Brasil, do DA20 ao DA50. Então nós temos o DA20, o DA40, o DA42, o DA62 e o DA50. Então, todos os modelos civis da Diamond tem voando no Brasil. O único modelo que a Diamond fabrica que é de uso militar e não está aqui é o DART 750, que é um treinador acrobático de uso militar. Que é o único avião que a gente ainda não tem vendido no Brasil, né? Apesar de já ter tido algum interesse das forças militares aqui, nacionais. Legal. E o DA62 é o modelo que tem maior quantidade voando no Brasil? O DA62 é o que tem a maior quantidade. Você sabe esse número, mais ou menos? Quantos tem? Acho que 45 aeronaves já em voo. Legal. A gente tem uma previsão de entregar ainda esse ano mais 8 aeronaves. Então a gente vai terminar o ano com uma frota de mais de 50 aeronaves, sendo que, se você pensar que a frota global de DA62 deve estar girando em torno de 450 aeronaves, ou seja, o Brasil tem aí mais de 10% vai ter mais de 10% da frota global de DA62 aqui, né, em território nacional. A gente estava falando dos diferenciais, né, dos modelos da Aeromote e do combustível, né? Sim. E aí queria só que vocês destacassem um pouco essa parte dos diferenciais mesmo dos modelos, né, da Aeromote. Como o André bem colocou, né, os motores ciclodiesel fazem parte, né, da história da fabricante. São motores que trabalham com sistema de ignição, né, mas não queimam diesel, né? Queimam jet a álcool, muita gente confunde. E no caso do DA62, né, que é uma das aeronaves mais avançadas que a gente tem no mercado hoje, se a gente fosse falar das inovações que ela traz, a gente ficaria aqui horas falando, né? A gente já trocou um pouco dessa ideia, mas primeira coisa, material leve, né? Fibra de carbono, material compósito, sistemas eletrônicos avançados, né? Garmin, né? 1000 NXi, né? Um dos mais avançados, não é isso? Sim, sim. Sistema FADEC, sistemas de motores de queima limpa, sistemas de troca de calor, né? De gelo, a câmera como se fosse o sistema de impacto também, de testes de impacto, né? Que era nave colocado. Célula de proteção. A célula de proteção, né? As estruturas primárias redundantes, né? As aeronaves da Diamond, elas vêm desse histórico de serem muito usadas para instrução e clube de voo.
Então, são aeronaves que não tinham dono, né? Tipo, aeronave de clube, de instrução, não tem dono, né? Eu fiz um pouso duro e sobrevivi... Problema do próximo. Problema do próximo. Então, o Dries, nessa época, sempre trouxe, né, para dentro da empresa a filosofia de que a aeronave tem que ser segura, mesmo com um piloto inseguro. Então, as estruturas primárias são todas redundantes em todos os modelos. Então, nós temos 2 longarinas principais, que são redundantes. Se você cortar uma longarina inteira, a outra longarina suporta 100% da carga de voo. Asa seca, para não minimizar risco de vazamento de combustível no caso de um acidente. Então, tem células de combustível instaladas entre as 2 longarinas. Então, é um lugar super protegido no caso de um acidente. A cela de sobrevivência, então em torno da cabine de passageiro existe uma cela de sobrevivência reforçada em fibra de carbono para proteção de impacto, assentos com absorção de impacto, então são assentos de Kevlar montados em cima de estruturas que absorvem impacto e reduzem a transferência de energia para a coluna do ocupante no caso de queda. E somado a isso tudo, como o Dries era piloto, pela natureza dele também, ele fazia questão que a aeronave fosse gostosa de voar, fosse uma aeronave amigável para o piloto, fosse aquela aeronave que, assim, que o piloto voa a primeira vez e fala, estou em casa, não preciso nem de... Tipo, é como se fosse natural, ele tinha que ser a aeronave tinha que ser uma extensão do piloto e não algo que fosse, deixasse ele on the edge, assim com medo. Então, são aeronaves que toda decisão de design, eu como tenho esse background de engenheiro aeronáutico, né, quando começa a ver os detalhes de design, assim, que cada decisãozinha de projeto onde priorizou qualidade de voo e segurança em prol de outras coisas, é fenomenal, assim, é surreal o capricho que a Diamond tem com essa filosofia de segurança que eles chamam, né? Ou seja, é uma aeronave dificílima de você se colocar numa situação perigosa, se você por um acaso conseguir essa proeza, que você tenha a maior chance possível de sobreviver à situação, né? O Dries sempre falava, né, se um piloto de Fórmula 1 consegue bater um carro a 300 km por hora e sair andando, o piloto de um avião pequeno também tem que conseguir. A tecnologia já existe, né? A gente só tem que aplicar. Faz total sentido. Acho que levando em consideração tudo isso que a gente falou aqui, o que o operador brasileiro ele mais leva em consideração na hora de escolher um modelo? Assim? Acho que tanto para o Lully quanto para você, o que eles mais levam em consideração? Olha, varia um pouquinho de modelo a modelo, na minha visão, né? O que a gente vê, assim, o DA62 é um ticks all the boxes, né? Ou seja, ele marca todas as caixinhas. Então, assim, o nosso principal cliente para o DA62 é o executivo. Eu quero um avião onde eu não vou pilotar, mas eu tenho um piloto profissional e eu preciso que me leve de A para B com segurança, com eficiência e com conforto. E aí o DA62 isso é o que a gente identificou lá em 2015, né? Um avião fantástico nesse aspecto, porque ele tem um alcance excelente para a realidade brasileira, super seguro, super confortável, com índices de ruído e vibração comparáveis. Qual que é a autonomia dele? Ele tem uma autonomia de até 7 horas em regime máximo, de máxima autonomia, né? E o alcance máximo de 1.200 milhas. Geralmente você tem que parar antes para tomar uma Coca-Cola e banheiro, mais do que você precisa de combustível, né? Um avião de 7 lugares, né? Piloto mais 6. Bastante gente. Uma coisa interessante que eu escuto muito no mercado é o custo operacional dele. O Marcelo, que trabalha com a gente, sempre diz, é mais barato você viajar de Diamond do que de Hilux. Exatamente. Então, assim, você tem uma velocidade de cruzeiro aí de 180 nós, ou seja, 300 e poucos quilômetros por hora, consumindo 60 litros hora de querosene. Então é fantástico, assim, se você comparar com o que existe no mercado nessa categoria, ele tem uma eficiência fenomenal e muito pela toda essa história que a gente já falou aqui um pouquinho, né? Ou seja, é o primeiro produto que nasce casadinho, né? Motor e airframe, ou seja, ali o casamento foi match made in heaven, né? E como chama o fundador? Dries. O Dries é vivo ainda? Ele é vivo, hoje ele trabalha com... Ele mudou da aviação para a energia. Ele agora quer salvar o mundo. Então ele tem uma empresa de energia solar.
ainda na Áustria, ainda em Wiener Neustadt. Toda vez que eu estou lá, eu visito ele, inclusive. E o Diamond foi homologado na Áustria, primeiramente? Em que ano? Você tem essa informação? O primeiro modelo homologado na EASA, né, que é a autoridade que a Áustria está embaixo, né, foi homologado há 30 anos atrás, né, basicamente. Mas, por exemplo, o DA62 foi homologado em 2015. É muito novo, né? É novo. Ele tem o benefício de ser recente, né? Sim. Ou seja, já começa um projeto moderno, né? Exatamente. Eu me considero novo na aviação e eu comecei antes do DA62. Isso aí. Então, ele é mais novo ainda. E você pensar, os modelos, quando eu comecei a trabalhar com importação, são modelos da década de 70. 70, 60. Então você vai melhorando um projeto de 70. Esse daqui é um projeto que já nasce... E tem uma curiosidade técnica que é... Porque o requisito de aviação vai evoluindo, né? À medida que o tempo passa, as autoridades vão evoluindo o requisito. Mas para viabilizar o negócio, existe uma coisa que é o congelamento do requisito. No dia que você aplica para um certificado de tipo, a autoridade fala, ok, a regra atual é essa, e essa regra fica congelada para você ad eterno. Então, um projeto de 60, 70, ele atende um requisito dos anos 60 e dos anos 70. Um projeto que foi certificado em 2015, onde você deve ter dado entrada no processo em 2013, ele atende o requisito de 2013. O DA50, por exemplo, que é o produto mais novo, que foi certificado em 2021 ou 2022, ele atende os requisitos de 2020. Então, quando você compara o 50 com o 62, já tem coisas que os 50 são diferentes. Mas por que mudaram, né? Mas é muita tecnologia, né? É muita tecnologia. Ele está atendendo requisitos mais restritos. Se você tem um padrão, ele já nasce de um padrão de segurança mais... uma barra mais alta, né, em termos de padrão de segurança. Mas o que não quer dizer também que os antigos ficaram inseguros, né? Não. Quando fica alguma coisa insegura, aí a autoridade cria um requisito retroativo, como, por exemplo, a DSB. A DSB nos Estados Unidos, a partir de 2020, virou um requisito retroativo. Não importa quão velha era a sua aeronave, você tem que incorporar. Tanques crashworthy para helicóptero, por exemplo, assentos crashworthy para helicóptero também viraram requisitos retroativos, mas geralmente casados com algum acidente. Então, por exemplo, os assentos crashworthy para helicópteros viraram retroativos depois do acidente que matou aquele jogador de basquete lá com um ciclone. O Kobe, exatamente. Então é sempre casado com alguma tragédia, infelizmente, né? Sim. Mas isso é a capacidade que a aviação tem de aprender com os próprios erros, né? Ela vai evoluindo, exatamente. Né? E existe ali uma fine line, né? Que às vezes para pessoas que não são da aviação tem uma certa dificuldade, né? Poxa, mas quer dizer que se eu comprar um avião zero que foi projetado na década de 60, eu não estou comprando o estado da arte? Não está. Mas é porque o estado da arte pode ser comercialmente inviável também. Se a exigência fosse de sempre ser o estado da arte da tecnologia, você podia acabar com o mercado da aviação, porque o custo ia subir, a quantidade de pessoas que iam ter acesso à aviação seriam menores. E do ponto de vista da autoridade, como a aviação é muito segura, se menos pessoas tiverem acesso à aviação, na verdade eu estou piorando a segurança global e não aumentando. Porque menos pessoas vão voar, vão andar de carro, vão se arriscar mais e vão acabar tendo mais fatalidades do que se eu deixar a minha régua na aviação um pouquinho mais baixa. Então essa calibragem entre requisito e o que é comercialmente viável é algo que as autoridades de aviação estão sempre levando em mente ali. Elas estão sempre levando em conta quanto custa dar esse passo e quanto que eu ganho em segurança. Porque se eu inviabilizar o negócio também, não vale a pena. Não vale a pena porque essa pessoa agora vai ter que viajar de carro, vai ter que viajar de trem, vai ter que viajar num meio de transporte que é menos seguro. Então faz sentido. Boa. Bom, já estamos chegando ao nosso final aqui. Vocês gostariam de deixar mais algum recado? Alguma declaração? Só agradecer ao André essa grande entrevista, contar um pouco das curiosidades e obrigado pela parceria. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigado, André, pela presença, pela sua aula aí, porque foi uma aula aqui, né, também de aviação pra gente. E a gente encerra por aqui, agradeço a todo mundo. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Um abraço!